Bom, agora chegou a hora da manga japonesa, né? Lembra que eu falei que ela é um prolongamento do corpo? Fica mais fácil trabalhar com a frente sem a pence busto. Por que isso? Porque é uma peça que não tem estrutura. Ela não é tão modelada no corpo como aquelas que levam recortes e pences. Então, esse valor aqui da pence, ele vai ser usado como folga. Então, essa pence não vai ser realizada. Não tem a pence busto e a gente vai produzir uma manga aqui, que é um prolongamento do corpo. Aí, eu tenho um detalhe, que eu já falei antes, mas eu não falei que para essa também seria a mesma coisa. Nos moldes, eles estão programados para alfaiataria. Então, existe uma caída natural das costas para frente. A emenda dos ombros, ela fica no nível aqui da orelha. Mas nesse tipo de roupa, acontece a mesma coisa com aqueles que eu não tenho esse detalhe aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar na frente e tirar nas costas para poder que essa emenda chegue um pouquinho para trás. Então, o que eu faço? Aí eu uso da régua, né? Da transparência da régua. É 1 centímetro, eu já coloco aqui para cima e já traço. Então, eu já fiz o meu 1 centímetro aqui, ó. Eu vou lá nas costas, faço a mesma coisa. Se quiser medir e fazer, tudo bem, mas aqui é 1 centímetro, ó. Eu uso muito isso, que dá mais praticidade, facilita muito pra gente, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei um ombro, já com prolongamento para a manga japonesa, já com a suavização, deslocamento, né, na realidade, da linha da costura do ombro. Aí eu tenho aqui, a partir da cava, eu faço inicialmente com 12 centímetros essa manga. Depois dela pronta, eu posso inclusive crescer essa manga. E aí na apostila tem todo o processo, isso aqui, mais o processo de se crescer a manga. Eu venho aqui 12 centímetros, vou lá nas costas, ó, daqui, né, 12 centímetros. Decote, pode ser o que for que você quiser, o que o modelo pedir, pode até mesmo ter gola, tá? Então, a gente está trabalhando essa parte aqui, que é a manga propriamente dita. Eu não copiei aquela descida de cava aqui. Por quê? Porque aqui foge daquele padrão que a gente tem para a manga. Eu vou descer 3 e no nível que eu descer os 3, eu saio 3. Então, é 3 aqui e 3 aqui. E aí, eu vou traçar parte da minha manga. Daqui para cá, eu vou traçar, fazer uma curva. Aí essa peça, ela é ligeiramente folgada, igual uma camiseta, né? Você vai poder vestir normal, mas ela não é aquela folgada ainda. Aí lá na sala a gente tem diversos outros tipos de manga. A partir dessa aqui, com mais tecido, a manga morcego, que é mais ou menos isso aqui, mas ela vem mais da cintura, né? Então, isso a gente vai ver na sala. Aqui nas costas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na frente. Descer 3 e sair 3. Eu não posso sair 3 assim, eu tenho que sair 3 paralelo aqui, ó. Então, se eu não tenho essa facilidade, vamos lá. Vou prolongar aqui. Vou medir aqui, ó, deu 21. Vem aqui, ó. Mesma coisa. Quer dizer, com o tempo, você já vai botando o esquadro certo. Mas se você não tem essa facilidade, faça isso aqui, ok? Aí você traz aqui. E vou traçar aqui. Agora, o que vai acontecer? Depois de eu cortar aqui, eu tenho que pegar essa lateral com a da frente e acertar essas curvas. Eu fiz uma, depois fiz a outra, elas não saem iguais. Às vezes sai, né? Mas
Normalmente não. E aí, essa é a manga japonesa. Normalmente a gente vê muito esse tipo de blusa feito em viscose, crepe georgette, tecidos que tenha, sejam molengos, né? Tenha bom caimento, seda também, né? As sedas mistas já são mais complicadas, porque se você faz um volume muito grande de manga, ela vai te dar volume, né? Agora, se você usa uma seda de boa qualidade, ela fica bem levezinha também no corpo. Então, para kimono, se você for fazer, por exemplo, nesse curso, você não faz só roupa de sair, você pode fazer um segmento de moda íntima também para a noite. Então, camisolas, roupão, né, hobby. Então, essa é uma manga usada no hobby. A partir dessa manga, que é a japonesa, que eu já poderia cortar uma roupa com essa manga, o que que eu tenho? A partir dessa estrutura, eu crio a raglan. Aí, para mim criar a raglan, basta que eu faça isso aqui, ó. Então, eu fiz uma manga que é a manga japonesa, mas a partir da japonesa eu crio a raglan. A partir daqui, eu venho os mesmos 3 centímetros aqui. Com isso, eu defini onde eu vou cortar essa manga, tá? Vou lá nas costas, os mesmos 3. Defini também onde vai cortar. Aí eu venho com a régua. Eu vou criar aqui o que? A cava raglan. Eu vou lá onde é agora meu final de decote, ó. Vou criar uma linha, que essa linha é só uma linha guia, para me desenhar a cava de cá e a cava de cá. Tá vendo que essa cava aqui, ela já não existe mais. Lá nas costas, vou fazer a mesma coisa aonde é agora o meu decote original. Aí, eu posso aqui, nessa curvatura, olha, que dá 2 centímetros, né? 2 pra cá, 2 pra lá. Aqui não tem jeito, você tem que se virar. Faz pontilhado que dá certo. Então, que você criou a cava, você criou a cava do corpo e a cava da manga. Aí você vai criar o tal do decote, né? Nessa aqui a gente vai ter que criar o decote. Eu vou sair aqui 6 centímetros, vou descer 6 e vou traçar um decote aqui, mais aberto, né? Ó. Se aqui foi 6, aqui 6, na frente aqui tem que ser 6. Lá no meio frente não necessariamente. Então, essa parte aqui já não existe mais. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar os 6 centímetros aqui. Vou descer uns 12, não, descer 10. Olha, essa indecisão aqui, ela é natural. Porque aí eu tenho que pensar no modelo que eu tô fazendo, na pessoa que vai usar, né? E normalmente se faz um decote um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais rente ao pescoço, tá? Não são decotes profundos para esse tipo de blusa, não. Aí aqui eu venho pontilhando. Se eu quiser, tiver dificuldade, eu posso usar também aquela curva francesa. Beleza. E aqui eu tenho que ainda produzir a tal da cava, né? 2 pra lá, 2 pra cá. A partir do decote eu criei. Esse miolo não existe. Então, agora aqui, lá na apostila tem um modelo dessa manga que é feito uma peça mais, como que eu posso dizer? Mais modelada, mais moldada no corpo. Essa é para as túnicas, né? Principalmente tamanho grande, usa muito isso aqui. Então, primeiro vamos fazer essa que é mais fácil, depois vamos lá e vamos fazer a outra, porque aí já envolve outras mangas
que são raglan também, mas que são um pouco mais estruturados, que a gente usa até para blazer. Então, vamos passo a passo, um de cada vez, que a gente faz tudo que a gente necessita fazer, tá? Se você não é iniciante, já é profissional, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer as mesmas coisas, só que você vai fazer com mais rapidez, porque o seu aprendizado talvez seja mais rápido ou não do que uma iniciante. Por que isso? Porque quando você já trabalha, pode ser que você tenha vícios dos cursos anteriores, e aí você tem que largar esses vícios, aquela forma que você estava acostumado a fazer, para depois fazer o nosso método. E o iniciante já não tem vício nenhum, né? Ele não sabe nada, então já começa aprendendo de fato. Então isso vai muito de pessoa para pessoa. Pode ser que uma iniciante demore mais, pode ser que uma pessoa, um profissional, já receba as atualizações com maior rapidez. Então, por isso que a sala tem um período de suporte que pode ser renovado depois pelo aluno. Ou se ele não concluiu o curso, ou se ele deseja continuar um tempo a mais. O curso é à distância, o aluno faz o ritmo de estudo, o conteúdo da sala tá lá, você entra na hora que você quiser, quantas vezes quiser. Se quiser entrar de madrugada, ficar 24 horas por dia dentro da sala, você pode ficar. Tem material para isso, viu? Tem material de estudo e muito. A gente vai ver como trabalha, como que a gente chegou nessa questão de folga, de valor de pence. Agora, no início do curso, eu não gosto que o aluno se atenha a esse detalhe. Eu gosto que ele se atenha às técnicas da modelagem. Então, faz mesmo dentro do padrão, sem mudar nada. Por isso, eu não coloquei aqui o que a gente faz depois que a gente tira aquela medida que a gente tirou lá. Porque eu já vi que muitas vezes, o que acontece? O aluno fica tão focado em já fazendo sob medida, que às vezes é o que ele gosta de trabalhar, que aí ele já perde essa parte toda. Então, vamos fazer essa parte, depois dela concluída, aí sim, vamos para o sob medida. Lá tem um tópico de sob medida, você tem lá tirando medida, como trabalhar com medida, né? Tem todo uma parafernália lá, prontinha para você estudar. Eu tenho que unir, agora vamos chegar aqui de novo. Eu criei metade da manga frente, metade da manga costa. O que eu tenho que fazer? Uni-las pelo ombro. Essas diferencinhas que dão aqui, olha, não se preocupe, isso aí surge, não é porque é defeito, não. É porque quando a gente trabalha com inclinação, as medidas que são feitas, se uma peça está inclinada, um ombro está inclinado mais aqui, outra aqui, o que eu meço aqui, com o que eu meço aqui, dependendo do que o jogo que você está fazendo com isso, dá umas diferenças mesmo. Então, não se afobe. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho duas opções, ou cortar como eu estou fazendo, ou colar papel e retar. Mas a gente está usando agora, nesse exato momento das tendências de moda, a gente está usando o quê? Manguinhas até assim um pouco mais redondinhas, né? Então, fica legal fazer isso que eu fiz aqui. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que tirar o miolo daqui, para essa aqui é a manga de fato, tá bom? Antes de eu fazer isso, vou conferir aqui, ó, a lateral, para ver olha, como ficou diferente, tá vendo, ó? Então, o que eu vou ver aqui? Eu venho cá.
Ops. E vou tirar aqui. Eu já poderia ter feito. Deixa eu só ver o negócio aqui. Olha, quando eu copiei no molde, eu copiei sem me preocupar com o tamanho, entendeu? Que eu usei a linha toda, então eu foquei mais aqui. Então, cintura com cintura, você ajeita aqui. No caso, eu vou ajeitar, mas aqui a gente já viu como é que faz isso aqui pra baixo, né? Então, não tem... A gente não usou molde diferente. E aqui da cintura... 3 com 3. Beleza. Aqui deu mais uma entradinha nessa outra. Essa manga, ela foge tudo mesmo, aí a gente tem que fazer ficar bonito. Eu faço aqui agora, para não ter que sofrer no tecido depois, tá bom? Ok. Acertei lateral. Tirei o miolo frente. E tirei o miolo costa. Então, agora aqui eu tenho que escrever, olha, frente, costa. Frente e costa. Pronto, eu já tenho a minha frente e costa e já tenho a manga aqui normal. Essa aqui é a modelagem para uma roupa folgada no corpo, tecido maleável, tecido molengo, tá? E uma dica de como que a gente faz isso. A gente, depois de costurar, depois de cortar já com os valores de costura, você une a lateral da manga, já faz a barra, une as laterais frente e costa e aí sim vem com a manga já fazendo colocar a união dessa parte nessa. Então é a forma correta de se fazer. Eu não faço aqui lá para depois fazer lateral, não. Algumas confecções fazem isso, mas eu não acho que o resultado final fique tão bom. Aí depende de tecido, o acabamento vai depender do tecido que você vai escolher, né? A gente tem na sala 4 lições chamado mini curso de costura. Ali eu te mostro o tipo de costuras que existem e como que a gente define. Porque para o mesmo molde, dependendo do tecido que eu vou cortar, eu vou definir uma costura diferente, um acabamento diferente. Tá? Então, não é falar assim, não, eu fiz isso aqui, o acabamento disso aqui é assim. Não, eu tenho que pensar de acordo com o tecido. Por exemplo, se eu for fazer uma peça dessa num crepe Georgette, mesmo essas costuras de união das cavas, eu vou trabalhar com a costura francesa, que é aquela costura que fica um fiozinho, né, do mesmo tecido por dentro, uma costura bonita. Por quê? Porque o tecido é transparente e eu não posso estar parecendo overlock aqui. Agora, se eu for fazer a mesma peça numa seda, numa viscose, numa cambraia não, porque aí a cambraia arma. Numa seda ou numa viscose, por exemplo, eu posso fechar simplesmente com overlock. E fazer costura aberta? Não, costura fechada. Tá vendo como que vai mudando? Então, lá no mini curso de costura, você tem esses detalhes para te abrir a cabeça para você poder olhar. Não, o tecido é esse, então o que fica adequado a esse tecido? Esse tipo de costura. Né? E tem alguns tecidos que não vão ser adequados nunca para o modelo. Por exemplo, tafetá. Eu jamais faria uma peça dessa aqui no tafetá. Mas o outro
outro modelo semelhante a esse que está lá na apostila e tem na sala virtual, eu faço no tafetá. Por quê? Porque aí ele vem, ele tem recorte, ele é todo cinturado, é aquela peça, aquela roupa mais chinesinha, sabe? Aquela mais certinha no corpo, mais modelada, mais justinha. Então, aí ficou a dica para você continuar estudando questão de tecidos e adequação às modelagens, aos modelos. Vamos ao próximo agora, que vai ser o nosso blazer de alfaiataria.